fazer a oração por ele? Amém. E o nosso pastor? Pai amado, Pai querido, aqui está, Senhor Jesus, o pastor Roger, o Senhor vem usar ele tremendamente, Senhor, para que ele venha diminuir, para que o Senhor venha crescer. O Senhor venha trazer uma palavra revelada, Senhor. Através dessa palavra nós falamos sobre os frutos, Senhor Deus, da nossa vida, Senhor. Guarda, Senhor, repreende o roubador da palavra, o roubador da mente, Senhor. Limpa os ares, Senhor. Fala conosco como o Senhor já tem falado, Senhor. Nós estamos aqui para te ouvir. Usa o teu servo como o Senhor sempre tem usado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu te agradeço a minha rica oportunidade. Palmas engrandece mais uma vez. A palavra do Senhor, irmãos, diz lá em Salmos de número 129, onde nós abençoamos o povo de Deus. Então você vai sair do seu lugar. Um homem vai cumprimentar um homem, uma mulher vai cumprimentar uma mulher, e você vai dizer para ele e para ela: eu te abençoo em nome do Senhor. Amém? Vamos lá? Saia aí do seu lugar. Cumprimente aí o seu irmão. Hoje é dia dos pais. Celebre o que você tem. Cumprimente aí o irmão. Aleluia. Pega a sua Bíblia, você que está aí nessa noite, você que está aqui, pega a sua Bíblia aí em nome do Senhor Jesus. Nós já recebemos da parte de Deus aí bênçãos, e nesse dia de hoje tão especial para o Senhor, nós estamos aqui para louvá-lo, engrandecer o nome dEle e dizer que Ele é bom. Amém, meu irmão? Amém. Quem está com a sua Bíblia aí, levanta o mais alto que você puder. Vamos declarar essa verdade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Através dela, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. Mais uma vez eu quero aqui agradecer a todos que estão, todos que vieram aqui em nome do Senhor, a cultuar conosco aqui nessa noite. Hoje, além de comemorarmos e celebrarmos o Dia dos Pais,
da qual aqui eu já deixo para cada pai aqui nessa noite, essa felicitação em que Deus possa te abençoar. Mas você, como eu, que não tem o seu pai biológico, já vivo, já não está aqui mais no nosso meio, o nosso Pai Celestial, Ele é o nosso Pai, ao qual nos sustenta, nos consola e nos dá entendimento de que somos filhos. E agora seguiremos daquilo que os nossos pais nos ensinaram, nos educaram, e hoje a gente segue o legado deles para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Falando aqui um pouco, irmãos, aproveitando alguns recadinhos aqui dessa noite, nós já estamos praticamente com o nosso espaço Kids ali quase pronto. Então já tem aqui algumas crianças e outras que virão daqui uns dias. Fala aí para você do lado aí, ó. Daqui uns dias. O espaço vai ser todo de vocês. Amém, queridos? Então você pode trazer seu filho, seu sobrinho, primo, colega, coleguinha, enfim. Pode trazer quem você quiser para estarmos ali no espaço Kids para isso. E nesse momento estamos aí abertos a voluntários para poder estar conosco ali no espaço Kids, para educar essas crianças segundo a luz da Bíblia. Informações e contatos, pastora Dila e equipe que vai estar dando todo o direcionamento para vocês. Amém? E na terça-feira vamos ter o culto de ensino da palavra. Amanhã, ensaio de coral. Quinta-feira, GC. Fala para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, cadê você no GC? Estou te esperando. Tem sido bênção, meu irmão. Tem sido bênção. E na quarta-feira estamos ali na casa do irmão Ronaldo e da irmã Maria José, que está ali nos recebendo para a honra e glória do Senhor. Amém? Sábado, culto dos jovens. Amém? Está fraco, né? Sábado, culto dos jovens. Deus. E domingo, escola bíblica dominical e culto de celebração como este. Amém? Estamos também, irmãos, já desde já, avisamos a todos, com os nossos cultos sendo aí gravados e aos poucos disponibilizados no canal. E em breve, esses mesmos cultos, de forma direta, estarão sendo transmitidos diretamente também lá da Alemanha e também de Uberlândia. Estaremos lá nesse mês em Uberlândia para estar conversando com os irmãos. E em breve, já estou falando com o pessoal lá da Alemanha, para que a gente, na direção do Senhor, não é ansiedade nossa, na direção do Senhor, em breve teremos esses cultos também diretamente lá. Então você que é involuntário na obra do Senhor, continue a orar por esse ministério, continue a orar por essa igreja, porque o nosso propósito é fazer como Deus deu para essa direção. Essa igreja nasceu para salvar uma alma. Hoje ela vai ser levada para salvar vidas aonde assim o Senhor permitir. E você faz parte dessa história e também dessa aliança. Amém, queridos? Deus tem uma aliança eterna com você. Você pode dizer isso? Deus tem uma aliança eterna com você. Fala para o irmão que está do seu lado aí, repete para ele. Deus tem uma aliança eterna com você. Aleluia. Então estamos aqui nesse momento sendo gravado. Você que está aí de casa nos assistindo pelo canal, estaremos todas as terças e todos os domingos aqui com o nosso culto de celebração ao Senhor e de ensino da palavra de Deus. Em breve, este mesmo culto em dois formatos, também em inglês e também em alemão, para a glória do Senhor. Nos ajude em oração, porque Deus tem um propósito para a sua vida e para a sua família. E essa igreja diz: Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 1. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 1. Daqui a pouco vocês vão lá para a salinha das crianças para vocês conhecerem, tá bom? Combinado? Glória a Deus. E vamos ter em breve o GC de Kids aqui nessa igreja. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pai, aqui é a tua palavra. Diante dela, Senhor, nós estamos aqui nessa noite.
para nos rendermos, Pai, ao entendimento das Suas Escrituras. E pedimos, Pai, que nessa noite o Senhor venha falar conosco através da Sua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor venha nos trazer entendimento das Suas verdades e nos esclarecer tudo o que precisamos aprender de Ti. Nós queremos, Pai, declaramos que a nossa mente está alerta e o nosso coração está receptivo. Nós afirmamos, Pai, que nós estamos prontos para receber essa palavra que é viva, real e verdadeira, indestrutível e incorruptível, e que através dela nós nunca mais somos os mesmos. Nunca, 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 no nome de Jesus. Assim eu peço, abra o coração, ó Deus, de cada um dos Teus filhos aqui nessa noite, e permita que eles entendam a Sua verdade e se transformem por ela, porque grandes coisas o Senhor está fazendo, já fez e ainda fará aqueles que creem. Por isso, eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero nessa noite falar com vocês sobre a justiça de Deus. E a justiça de Deus, meus irmãos, ao contrário do que muitos pensam, ela é totalmente diferente ao entendimento racional que nós homens temos acerca de um entendimento espiritual que Deus tem. A Bíblia nos afirma que quando nós já estamos em Cristo, não há nenhuma condenação. Você crê nessa verdade, meu irmão? Sim. Se você é de Deus e confessou Ele como seu Senhor e Salvador, e creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nascido do Pai, vindo para morrer em nosso lugar, e dele, e através dele, temos a vida eterna, você não tem nenhuma condenação mais sobre isso. Para Deus não importa mais como você foi ou o que você foi. Para Deus importa agora o que você é. Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão, eu sou filho de Deus, porque eu acredito nessa verdade. Então, irmãos, quando a gente começa a ler esse texto de Romanos, aqui o apóstolo Paulo, ele começa a dizer que agora, pois, ou seja, ele está dizendo nesse momento, no momento em que você crê, no momento em que você acredita, no momento em que você confia, no momento em que você declara, e no momento que você crê e confessa ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, já não há mais nenhuma condenação sobre você. Irmãos, isso é um privilégio, irmãos. Diante de tudo e por tudo que somos, não éramos para ter esse privilégio. Por quê? Porque quando Deus ele amou o mundo, e nós sabemos disso lá em João, capítulo de número 3, no verso 16, quando ele amou o mundo e de tal maneira deu o Filho unigênito dele, a promessa era para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, não sofressem, mas tivessem a vida eterna. Lamentavelmente, muitos ainda não entendem essa realidade e sofrem. E sofrem por quê? Porque falta esse conhecimento de que quando nós estamos em Cristo, não há mais nenhuma condenação. Amém? Não há nenhuma condenação. E acompanha comigo, por favor, no versículo de número 2. Essa condenação ela é justificada em que não há mais, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus, aonde o próprio Cristo agora é a nossa vida e que em nós Ele habita através do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, todo aquele que crê, todo aquele que confessa, todo aquele que recebe do Espírito Santo de Deus, não há mais nenhuma condenação sobre ele, habita nele o Espírito Santo de Deus, e a morte para com ele não é a morte para o seu pecado, mas é a morte para uma vida e uma vida eterna. Acompanhe comigo no verso de número 3, aonde diz: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, irmãos, eu quero aqui trazer para vocês esse entendimento de
quando nós entendemos que Jesus ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, que Jesus é aquele que veio para que nenhum nele fosse condenado, mas todos através dele tivessem essa vida eterna. Ele veio em um formato meu e seu. Ele veio em um formato de carne, ele veio em um formato humano, ele veio em uma forma humana. Ele veio com uma natureza tão quanto a minha, tão quanto a sua. Porém, a diferença entre ele e eu, entre ele e você, entre ele e nós, é que ele veio, irmãos, para que não houvesse nele nenhum pecado. No entanto, nós já éramos pecadores por uma natureza adâmica lá na criação do mundo através de Adão. Mas Jesus aqui, quando ele vem, ele não quer saber do passado como foi. Ele quer vir para restaurar e fazer com que todos nós agora possamos ir ao Pai, aonde ele veio do Pai e preparou lugar para que todo aquele que nele crê passasse a ter posse desse lugar, sendo filho de Deus, porque crê no seu nome. É necessário, meus irmãos, nessa noite, que cada um de nós entendamos que temos que ser aqui nessa terra, não simplesmente homens e mulheres por uma formação da qual nossos pais nos deram. Não pode ser só essa formação secular o que nos dirige a nossa vida. Eu sei que para quem é pai, quem é mãe, quando tem ali o seu filho, deseja o melhor para ele. E isso não está errado em nenhum momento. Mas há algo da parte de Deus que está além desse desejo. Da parte de Deus, nós que somos pais, e você que ainda não é, que da parte do Senhor será pelo cumprimento da proposta da palavra dele. Você tem que entender, irmãos, que a salvação em Cristo Jesus é a maior garantia de um legado que você deixa para os seus filhos. Quando você tiver a plena convicção de que quando você passou aqui nessa terra, deixou para os seus filhos o entendimento de quem é Deus e do que eles devem ser em Deus, meu irmão, você pode fechar seus olhos e ir tranquilo para o céu, porque você sabe que deixou aqui o seu legado constituído no que Deus deixou para você realmente deixar. Porque, irmãos, os filhos da gente, os nossos filhos, são heranças do Senhor. E se são heranças do Senhor, está confiado em nós cuidar, educar, amar, disciplinar, preparar, mas mais do que tudo, formá-lo acerca do entendimento da palavra de Deus, para que a continuidade realmente dê sequência e todos eles passem a viver as promessas de Deus se cumprindo em suas vidas. Porque nós estamos aqui, irmãos, de passagem. Eu gostaria muito se hoje tivesse esse privilégio, eu não tenho e não vou ter da parte do Senhor, que meus pais hoje tivessem aqui. E você que não tem mais seu pai biológico aqui, talvez era desejo seu também. Mas, no entanto, irmãos, houve da parte de Deus que Deus deixou você para hoje lembrar do que ele foi, lembrar do que ele fez e agora você seguir conforme ele deixou. Por quê? Porque daqui a pouco vai ser você que vai estar exatamente transmitindo esse legado para outros que virão. E se caso não venha ter da sua parte nenhum tipo de filho, haverá pessoas da sua família, dos seus familiares, no meio dos seus amigos, dos seus colegas, em que você vai trazer uma palavra de Deus para ela, dizendo exatamente isso: olha, os filhos são herança do Senhor, e ainda que você não tenha, ou não quer ter, ou não virá a ter, ensine isso a todas as pessoas, para que você possa viver das promessas do Senhor em sua vida. E não se culpe por coisa alguma, porque quando você estiver em Cristo, e está em Cristo, não há nenhuma condenação para você. Amém? Não há nenhuma condenação. Acompanhe comigo no verso de número 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, nós temos que andar, irmãos, sobre uma direção espiritual. Quando nós andamos sobre uma direção espiritual, meu irmão, o nosso Deus, repete comigo por favor, meu Deus é quem me governa. Eu vou aonde Ele manda eu ir. Eu fico aonde Ele manda ficar. Porque na minha vida não manda mais eu, mas agora manda Ele. Ou seja, irmãos, é Jesus quem governa a sua vida. É Deus que governa a sua história, a sua vida, a sua essência, seu ser, sua caminhada, sua trajetória. E Ele aqui, irmãos, declara que nós temos que andar
andar segundo o Espírito. Quando nós andamos sobre o Espírito, meu irmão, a gente consegue ter discernimento das coisas e ver que nem tudo nos convém, haja vista que tudo para nós é lícito. Outrora, se tudo é lícito, nem tudo convém. Por quê? Porque nesse tipo de situação, Deus tem algo muito maior do que o que está aqui nessa terra. Deus tem algo muito melhor do que está aqui nessa terra. Enquanto muitos se desfrutam do que está aqui, Deus já preparou algo muito maior do que está lá. E nós temos que estar aqui desejando estar lá. Nós temos que viver aqui, mas entendendo que nós não seremos daqui. Nós estamos aqui apenas de uma passagem. Enquanto estivermos nessa passagem, vamos semear a palavra, viver da palavra, ser abençoado pela palavra, ensinar a palavra, se arrepender pela palavra, se converter pela palavra, ser grato pela palavra e nos preparar para a palavra. Por quê? Porque quando Ele vier, Ele já está prestes a vir, Ele levará a sua igreja. E você é, nessa noite, a igreja de Jesus. Você é a igreja do Senhor. E aqui, irmãos, quando o apóstolo Paulo ele começa a dizer que já não há nenhuma condenação, porque, irmãos, já começava a ver em meio do povo conflitos entre quem é quem é o quê, quem vai, quem não fica, quem foi, quem fez. E isso só gera discórdia, só gera desentendimento, só gera divisão, só gera afastamento, só gera separação. E nós estamos vendo, irmãos, cada dia mais, não é um povo de Deus crescer. Nós estamos vivendo, irmãos, muitas vezes é o povo de Deus se afastando da essência de Deus. Porque o evangelho do Senhor já não está sendo mais como aquele evangelho dos nossos pais ensinado. O evangelho está se modernizando. E na verdade, não é que ele não tenha que se modernizar. O evangelho do Senhor, como ele próprio diz na sua palavra, ele é um evangelho que não muda. E se ele não muda, aquilo que Jesus estabeleceu ontem é a mesma coisa que ele estabeleceu hoje e será a mesma coisa que ele estabelecerá amanhã. Enquanto ele não vier, esse evangelho aqui é o mesmo que eu e você temos que seguir. E nós não podemos mudar por causa desse evangelho na direção que muitos estão indo nesse evangelho. O evangelho triunfalista que estão fazendo com que as pessoas se enganem em mentira, em frustrações, em decepções, em escândalos, e acaba com que muitos, ao invés de prosseguirem para o alvo, que é Cristo, estão deixando o alvo e sendo vítima do plano maligno de Satanás. Porque Satanás, meu irmão, ele quer matar, roubar e destruir. Alguns entendedores dizem que na verdade não é Satanás, é o ladrão, porque na Bíblia registra que é o ladrão, e de fato está escrito assim. Mas esse ladrão, irmãos, ele é o que nós aqui declaramos nas nossas orações. E o ladrão, ele é roubador da palavra. E quando ele rouba a palavra, ele não rouba a palavra da essência dela. Ele rouba a palavra do seu, do meu, do nosso entendimento. E aí ficamos vulneráveis a tudo que acontece e muitos sendo influenciados por mentiras, por enganos e por ilusões de um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro, meu irmão, ele te abençoa, mas o evangelho verdadeiro quer a sua salvação. O evangelho verdadeiro, ele te prospera, mas o evangelho verdadeiro, ele quer que você seja salvo. O evangelho verdadeiro, ele quer que você conquiste, mas o evangelho verdadeiro quer que você seja grato. O evangelho verdadeiro não quer seu sacrifício. O evangelho verdadeiro quer a sua obediência. O evangelho verdadeiro não quer modismo. O evangelho verdadeiro, ele quer reverência. O evangelho verdadeiro, ele não quer tendências. O evangelho verdadeiro, ele quer arrependimento. O evangelho verdadeiro não quer estar na mídia. O evangelho verdadeiro quer que você se converta a cada dia. O evangelho verdadeiro não está aqui para promover a Deus. O evangelho verdadeiro para que todos tenham entendimento de quem é Deus. Quando a gente entende esse evangelho, quando a gente começa a compreender esse evangelho, a gente começa a ver que em nós começa a gerar o conhecimento pleno de Jesus. E, irmãos, muitas pessoas, ainda nos tempos de hoje, não conhecem a Jesus.
E muitas pessoas têm conhecido a Jesus, de um Jesus que ele não é. O Jesus que nós conhecemos, irmãos, é aquele Jesus, Filho de Deus, que tem a salvação só e somente nele, que é o próprio Deus, e em momento nenhum é uma religião. Quando alguém discute sobre religião, irmão, está cometendo o maior equívoco da sua vida e perdendo o seu maior tempo. Porque Deus não está interessado em discussão de religião. Deus quer que tenhamos nele fé. E fé, irmãos, não é também religião. Fé é um relacionamento. Nós precisamos ter um com o outro relacionamento. Relacionamento saudável, respeito, santidade, unidade, comunhão. Nós temos que ter um relacionamento da qual testemunhamos, não quem somos, mas quem é aquele que está em nós. Esse relacionamento tem que produzir fruto de arrependimento em nós e através de nós, aqueles que estão conhecendo aquele que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é quem convence. Não é o homem, não é a tendência, não é a moda, não é a mídia social, não é TikTok, não é Instagram, não é Facebook, não é WhatsApp, não é grupinhos, não é show, nada disso convence o homem, meu irmão. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E nós temos que andar nesse Espírito. Nós temos que ser guiados por esse Espírito. Nós temos que ser temperado desse Espírito. Nós temos que ser sal dessa terra e luz desse mundo. Sal nessa terra, separado do que essa terra é. Luz desse mundo, conhecedores do que Jesus é. Se você entender isso e viver isso, não haverá sobre você nenhuma condenação. Você crê nessa verdade? Amém. Ainda no versículo de número 26, acompanhe comigo. Também, Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Ou seja, irmãos, nem todo dia, né? É aquele dia que a gente está legal. Nem todo dia, Raimundo, é aquele dia que a gente acorda alegre. Nem todo dia, Robson, é aquele dia que a gente levanta com maior alto astral. Nem todo dia para nós é aquele dia que muitos falam: o que está acontecendo? O que foi? Por que você acordou assim? Nem todo dia é assim, irmãos. Mas a palavra do Senhor está dizendo que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. Então, quando nós estivermos fracos, diante de luta, diante de situação, diante de prova, diante de momento, diante de circunstância, diante de diagnóstico, diante de decisões, irmãos, deixe o Espírito Santo nos fortalecer. Fala para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, o Espírito Santo vai te fortalecer. Ande nele. Ande no Espírito. Porque quando nós andarmos no Espírito, meu irmão, a luta vem, mas o Espírito nos engaja a prosseguir. A circunstância surge, mas o Espírito nos anima a prevalecer. Quando nós estamos fortalecidos pelo Espírito, nem sequer a gente perde a essência da nossa fé. Mas quando não estamos fortalecidos no Espírito, nem orar nós sabemos. Nem orar. Acompanhe comigo o texto, ainda no verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar, e orar como convém. Percebe, irmãos, que às vezes, quando a gente ora, não sabendo orar, irmão Ronaldo, a nossa oração é uma oração onde a gente pede pela causa, mas esquece de pedir pela razão, pelo alvo. E que razão é essa? Cristo. Quem é o alvo? Cristo. Porque se estamos nele, não haverá nenhuma condenação ao momento que nós estamos lidando. Que condenação é essa, irmão? É toda essa represália que vem do dia que é mau. Quando nós estamos em Cristo, nós entendemos que, ainda que tudo venha para nos tirar da presença,
ainda que tudo venha para mexer com o nosso emocional, mexer com a nossa consciência, mexer com o nosso equilíbrio, mexer com a condição financeira, mexer com a saúde, ainda que venha tudo isso, quando nós estamos fortalecidos no Senhor, a gente diz exatamente: Deus, a tua vontade seja maior do que a minha. Porque se for a minha, eu não quero viver esse tempo mal. Mas de repente, se for vontade do Senhor, me fortalece vivendo esse tempo mal. Porque diante desse tempo mal, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, é o Senhor quem governa. E se é o Senhor quem governa, Ele tem o controle e a direção de tudo. Fala com o irmão que está do seu lado: meu irmão, o Senhor, seu Deus, tem o controle e o governo de tudo. Ainda em Romanos, capítulo de número 9. Romanos, capítulo de número 9. Romanos, capítulo de número 9. Todos estão comigo aí? Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 9. Nós vamos começar a entender, irmãos, que a partir do verso de número 1, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo. Paulo aqui está dizendo aqui, irmãos, que ele diz a verdade, ele não mente, o testemunho dele é através do Espírito Santo. E ainda em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 28, Paulo aqui ele começa a instruir a igreja, fortalecer os irmãos que estão ali, dizendo exatamente isso, meu irmão: sabemos que todas as coisas, Romanos capítulo 8, versículo de número 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Amém? Meu irmão, você foi chamado segundo o propósito de Deus. Você está aqui hoje não foi porque você quis vir. Você veio porque o Espírito Santo do Senhor te convenceu para vir. Você está aqui hoje porque até aqui tem ajudado o Senhor a sua vida. Você está aqui não porque você simplesmente foi convidado a vir. O Espírito Santo de Deus te convenceu, seja por causa de um convite, seja por causa de uma lembrança, seja por causa de uma necessidade de cultuar, seja por causa de ouvir uma palavra do Senhor, seja por causa de acompanhar seus pais, seja por causa de acompanhar seu amigo, seja por causa de algo. Mas eu quero dizer que esse algo chama-se propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus tem planos na sua vida, meu irmão. Deus tem plano na sua vida, Deus tem propósito na sua vida. Só que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Para quê? Para você reconhecer ao Senhor. Porque muitos irmãos, lamentavelmente, não têm reconhecido a Deus, exatamente porque distorce esse entendimento em querer saber se Deus é Deus, Ele tinha feito coisas da qual Deus não tem propósito por causa disso. A maior dificuldade do ser humano em querer vir para Jesus não é simplesmente por abrir o coração para Jesus, é para querer provar a Jesus que primeiro Deus faça na vida dele, para depois ele decidir se segue ou não ao Senhor. Nós temos visto que na estatística nossa, de um modo geral, e aí eu coloco entre quem é, quem não é, quem pretende ser, ou quem não quer ser, ou quem estão deixando de ser. Irmãos, independente de tudo isso, nesses últimos dias que estão acontecendo, as estatísticas mostrando pessoas cada vez mais deixando ao Senhor, deixando uma congregação, deixando uma religião, deixando uma ideia, deixando uma reunião, deixando um grupo de crescimento, deixando uma seita, enfim, deixando tudo no que tange e se converte para Deus. Essas pessoas estão deixando isso para viver as suas próprias razões,
as suas próprias convicções, as suas próprias ideias, as suas próprias filosofias, os seus próprios entendimentos, e achando que com isso, irmãos, ele é sábio diante do que ele é. Meu irmão, se tem uma coisa que Deus sabe, é de tudo. E se tem uma coisa que Deus tem, é controle de tudo. A Bíblia diz que no final, todo joelho se dobrará. Então, às vezes, a gente fica preocupado. Olha, quem está, quem não está, quem não quer, quem está saindo. Meu irmão, a palavra ela é muito clara quando diz que no final, não é no início, é no final, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Que o quê? Que Jesus é o Senhor. Lamentavelmente, irmãos, quando essas pessoas entenderem isso, elas já estão partindo dessa vida terrena e deixando de desfrutar o que Deus colocou nessa vida terrena para os que são dele. Então, se você está aqui e tem entendimento dessa verdade, eu quero dizer algo para você nessa noite. Vive os planos de Deus aqui na terra também. Vai usufruir da sua vida, meu irmão. Vai ter uma vida de comunhão com a sua família, com seus familiares, com amigos, com funcionários, para quem é empresário. Vai ter uma vida de comunhão, vai andar com eles, vai andar de bicicleta, vai nadar, vai no rio, vai fazer caminhada, vai para a praia, vai para a roça, vai para a casa de um almoçar, faça confraternização. Vive, meu irmão, aqui na terra. Vive. Porque Deus colocou essa terra aqui, não é simplesmente para essa terra ser o que muitos estão fazendo dela. Deus deu essa terra para o seu povo. E nós somos o povo de Deus. E não estamos sabendo viver essas verdades de Deus. Pessoas que às vezes não têm sequer ânimo algum de viajar para conhecer outros lugares. Comecem a repensar. Tem lugares que o Senhor está proporcionando para todo o seu povo desfrutar. Desfrutem disso, entendendo que não há e não haverá nenhuma condenação para você que está em Jesus. Eu estive conversando uma vez com uma família, e a família ali passando por lutas conjugais, problemas conjugais, e quando a gente foi buscar entender para poder dar ali um apoio pastoral, o que o homem disse? Eu não vou na praia, porque eu não admito ela ver ela de biquíni. Eu falei, nossa, estou lascado. Por quê? Porque minha esposa, quando vai, a primeira coisa que eu peço a ela é para usar biquíni. Irmãos, vamos abrir o entendimento, vamos abrir a nossa mente, vamos entender que quando Deus nos deu essa terra é para a gente poder usufruir de tudo que ela tem. E você tem que viver isso, e lamentavelmente, quando muitos vão entender isso, já é tarde. E nós temos que entender isso, essa verdade desde já. Seja um crente com a mente aberta, seja um cristão nesses últimos tempos com a mente aberta, mas essa mente aberta é na palavra. Porque a palavra, quando você conhece ela é uma verdade que te liberta, meu irmão. A palavra do Senhor, ela nos liberta. Mas você precisa crer que ela realmente te liberta. E muitas das vezes visam aprisionado, porque acha que crente não pode dançar, acha que crente não pode se confraternizar, acha que crente não pode ter amigos, acha que crente não pode conquistar, acha que crente não pode prosperar, acha que crente não pode ter um carro novo, trocar de carro, acha que crente tem que viver aquela vida mais miserável possível, e na verdade não é nada disso. Não é nada disso. Nós temos que entender, irmãos, que da parte de Deus, Ele tem promessas para o seu povo, mas quer que o seu povo acredite na fidelidade daquilo que Ele é. Amém, queridos? Amém. Ainda em Romanos, capítulo de número 10, acompanhe comigo, por favor. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 8. Romanos, capítulo 10, versículo de número 8. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Meu irmão, a palavra do Senhor tem que estar onde? Na sua boca e também no seu coração, porque ela tem que estar perto de você. Quando nós entendemos isso, meu irmão, nós vamos começar a entender, acompanhe comigo no texto. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Você tem que viver a palavra que você prega, meu irmão.
Você tem que andar em cima da palavra que você prega. Então, se você diz que Deus é bom, ande nessa palavra. Se você diz que Deus é fiel, viva essa palavra. Se você diz que Jesus é filho de Deus, é justo, é perdoador, viva essa palavra. Ela tem que estar na sua boca, tem que estar no seu coração, para você desfrutar de tudo aquilo que Deus te dá. Porque, irmãos, nós estamos vendo cada dia pessoas desanimando de ter uma vida com Deus e uma vida em Deus. E ainda acompanhe comigo. Versículo de número 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, independente, irmã Delita, do que Deus tem de bênçãos para a sua vida, Deus também tem para você a salvação. E quando Deus tem para nós a salvação, Jonathan, viva tudo que a palavra diz que você pode viver. Quando você reconhece que você é filho de Deus, irmão Ronaldo, a gente pode assistir uma partida de futebol. A gente pode até mesmo jogar futebol. Ainda que nós não sejamos um artista de futebol, a gente vai ter ali os nossos erros de passe, mas isso não vai nos desfrutar em fazer com que a gente seja aquilo que Deus está dizendo que nós realmente temos que ser. Por quê? Porque Deus nos deu essa vida para a gente viver, e viver nele e para ele, mas em tudo sendo possível para que desfrutamos de tudo aquilo que ele nos dá. Exatamente porque tem pessoas que estão se restringindo, se fechando, cada vez mais ficando recluso e não vivendo nada do que Deus está dando. Quando não conhecia Jesus, ia para as farras, pulava carnaval, ia para shows, fazia tanta coisa que quando agora é para Deus que pode fazer, não faz. Por quê? Tem vergonha. Irmãos, Deus quer que você não tenha vergonha de fazer o que é para Ele. Então, prega a palavra do Senhor, viva a palavra do Senhor, desfruta da palavra do Senhor e creia na palavra do Senhor. Olha o versículo de número 10. Porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração, irmãos, nós cremos para justiça, e com a boca confessamos a respeito da salvação. São duas coisas aí. Com o coração cremos para justiça. Qual é a justiça de Deus? Ele deu o filho dele unigênito, morreu naquela cruz do Calvário, se tornou pecado, foi o pecador crucificado, sendo ele o verdadeiro inocente. Nós por ele fomos redimidos desse pecado e por ele justificados. E agora com ele e para ele salvos para Cristo Jesus. Isso tudo é a justiça de Deus. Com a boca se confessa a respeito da salvação. Como salvação, eu e você temos a morada eterna preparada no céu, para que quando chegar a nossa hora, sabemos que é para lá que vamos, sem nos preocupar com o que vai nos acontecer. Amém? Glória a Deus. Olha o versículo ainda de número 10, na verdade o número 11, né? Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Nós temos visto nesses últimos dias quantas pessoas confundidas acerca do que é, quantas pessoas se confundindo acerca do que vivem pela palavra, muitas pessoas aprisionadas por denominação de igrejas, esquecendo que da parte de Deus nós temos que ser a igreja de Jesus. Hoje eu falei na escola bíblica dominical e trago aqui nessa noite pessoas que se discutem porque não se relacionam quem é de outra denominação. Não temos, irmãos, a unidade que deveríamos ter entre as denominações para viver a denominação do Senhor. Qual é a denominação do Senhor? Nós somos a igreja de Jesus. Mas não pode.
Não dá, é difícil a gente ver. Discutindo sobre aspectos políticos, sobre tudo que está acontecendo lá, e entendemos que, por outro lado, estamos fazendo a mesma coisa no aspecto denominacional. Ou seja, quem é de uma determinada denominação não se relaciona com quem é da outra. Quem é de uma determinada denominação não pode ir num culto de uma outra denominação. Se tem um evento para todas as denominações estarem lá, alguns proíbem para que todos ali estejam. Então, qual é a unidade disso? Não há unidade. E se não há unidade, não tem testemunho. Se não tem testemunho, esses não são de Cristo. Porque se nós somos de Cristo, não há condenação sobre nós. Se nós somos de Jesus, não há condenação, meu irmão. Você pode ir lá, você pode cultuar lá, você pode fazer parte lá, você pode ajudar lá, você pode contribuir lá, desde que você entenda que você é a igreja viva do Senhor, estando em obediência à sua liderança local e indo com obediência e bênção da sua liderança local. Para quê? Para mostrar que vocês, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos aqui a igreja viva do Senhor, e assim a igreja do Senhor ser reconhecida na terra, e todo o povo que não conhecer a Deus, desejarem conhecer a Deus através de nós que vivemos a palavra do Senhor. Porque se não entendermos isso, meu irmão, nós vamos viver uma luta e uma briga desnecessárias, exatamente porque pessoas não obedecem ao Evangelho. Acompanhe comigo aí no verso de número 16. Romanos capítulo 10, versículo 16. O texto diz, pastora Celira, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Exatamente porque, irmão Ronaldo, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho requer obediência. O Evangelho requer obediência. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Exatamente porque eu não acredito, eu não concordo, não acho que tem que ser assim, não deve ser assim. Ele não pode ter essa oportunidade, ela não pode vir com essa roupa dele não pode ser aceita no nosso meio. Olhamos detalhes que não agregam em nada. Estamos fixados em um modelo de referência da qual esquecemos da maior referência. A maior referência, meu irmão, ela é Cristo. O maior modelo é Jesus. Quando a gente começa a ver pessoas ao nosso lado, no nosso meio, aonde muitas vezes tem com elas sempre o sentimento de exclusão, ou às vezes até mesmo de pequenez, porque não entendem, irmãos, que a humildade não é você ser de qualquer jeito, simples, roupa rasgada, roupa velha, isso não é ser humildade. Muitas vezes as pessoas, elas se escondem, elas se recluem ali, para não poder ser aquilo que Deus quer que elas sejam. Você é livre em Jesus. Então, meu irmão, não é a roupa. Não vamos condenar, nem julgar, nem ficar nos preocupando com algo que Jesus não está nisto. Jesus quer ver um coração que crê para a justiça e com a boca confessar a salvação. Volta comigo no versículo 10. Porque com o coração se crê para justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Jesus quer ver esse modelo em nós. Jesus quer ver esse modelo. Por quê? Porque quem vai convencer cada um de nós ao longo da nossa caminhada a sermos o modelo que é Cristo, é o próprio Cristo. Mas ainda no verso de número 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela ouvir. A fé vem, vamos no versículo 17, é isso que está escrito aí? E assim a fé vem pelo ouvir. E a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Se você escutou a palavra de Deus,
se você ouviu a palavra de Deus, se essa palavra entrou no seu coração e você entendeu a função dela, a verdade dessa palavra, se liberte por essa palavra, meu irmão, para viver tudo aquilo que Deus tem para você através das promessas da palavra. Versículo de número 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Ou seja, a palavra de Deus, meu irmão, ela já foi pregada, tem sido pregada e será pregada em todos os lugares. Alguém ainda diz assim: olha, eu não acredito que a palavra do Senhor ainda não foi pregada. É só ele começar a lembrar do que há nessa terra. Tudo que há nessa terra, meu irmão, ela foi feita por alguém. Quem é esse alguém? Deus. Deus, ele fez tudo. Tudo que aqui foi feito pelo Senhor. E tudo que não foi feito pelo Senhor, foi feito através do Senhor. É uma novidade nesses últimos dias? Inteligência artificial. Não foi Deus quem fez a inteligência artificial, mas através de Deus, que é a verdadeira sabedoria, dá sabedoria ao homem para poder pensar e produzir a inteligência artificial. Logo, aquilo que eu disse que não foi de Deus, na verdade, ela é de Deus, porque toda a ciência do mundo pertence ao Senhor. Amém? E estamos vendo aí as tendências da inteligência artificial do que vai acontecer na Terra. Mas, no entanto, eu quero dizer para você que, se você entender que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Guarde ela no seu coração, querido, e viva a melhor vida do Senhor aqui nessa terra. E se prepare para tudo que o Senhor tem. Amém? Abra comigo, por favor, em João, capítulo de número 10. João, capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo de número 10. Versículo de número 24. João, capítulo 10, versículo de número 24. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? João capítulo 10, versículo 24. Rodearam-no, pois, os judeus e os interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Tem pessoas que até nos dias de hoje, Raimundo, ainda perguntam se Jesus existe. Tem pessoas que até hoje, quando você fala de Jesus, a primeira coisa que ela devolve para você é: você ainda acredita nisso? Tem pessoas que, quando você fala da bondade de Deus, fala do livramento de Deus, fala que se não fosse Deus, as pessoas falam: até quando você vai ficar com isso? Esse Jesus não existe. Esse Jesus é uma ideia, esse Jesus é um ensino errôneo dos seus pais. Esse Jesus que você tanto fala não é nada disso. A ciência está aí para provar. E aqui, irmão, não é diferente desse tempo. Os judeus aqui, irmãos, eles interpelavam Jesus e disseram o seguinte: até quando o Senhor vai nos mostrar que o Senhor é Cristo? Se você é Cristo, dá um sinal para a gente poder de fato acreditar. E olha a resposta de Jesus, irmão, no versículo 25. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, não. Tem pessoas que ainda hoje não creem. Deus dá o livramento, Deus cura, Deus abre porta, Deus restaura. Amém, queridos? Amém. Deus liberta, Deus faz maravilhas, Deus faz tanta coisa e no final ela não crê, ela não acredita. Ela acha que foi uma influência de alguém e uma interferência de alguém. Gente, na nossa vida como cristão, quem governa é Deus. Na nossa vida, quem tem o controle de tudo é Deus. E a palavra do Senhor, irmãos, que quando Deus ele quer algo para os seus filhos,
Ele visita quem Ele quer e coloca no sentimento e no pensamento daquela pessoa aquilo que aprove a Ele. Eu já vi pessoas, meu irmão, que diziam o seguinte: eu nunca entro naquela empresa porque eu não tenho diploma, eu não tenho referência, eu não tenho currículo para entrar lá dentro, eu jamais vou conseguir entrar. De repente alguém ora, Deus escuta e age, e ele é chamado. Quando ele menos imagina, ele está lá empregado, e quando ele está empregado, ele fala: se não fosse Ronaldo, eu não teria entrado. E não foi o Ronaldo. Pode até ter sido o Ronaldo, porque Deus usou o Ronaldo para mostrar àquele e àquela que se não for o Senhor, nada somos, nada temos, nada a gente consegue fazer. A nossa vida, meu irmão, ela é pautada pelo governo de Deus. Você crê nisso, irmão? A sua vida é pautada pelo governo do Senhor. É a direção de Deus para a sua vida, para a sua história. É a vida de Jesus em você que te faz a cada dia ser o Filho de Deus aqui nessa terra, testemunhando daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele fez. A justiça de Deus não é como muitas das vezes fazem aí, que é vingança. A justiça de Deus não é essa. A justiça de Deus é mostrar para nós o seguinte: o meu Filho ao qual eu dei por vocês, pagou na cruz todo o preço de sangue por causa de vocês, redimiu o pecado de vocês, e agora Ele é o Senhor de vocês. Se vocês não viverem essa realidade nele, a justiça que é nele, está nele, voltará contra vocês através da ira do Senhor, porque se rebelaram ao meu Filho que foi entregue por vocês. A justiça de Deus é essa, meu irmão. E a justiça de Deus, muitas vezes, ela não quer que a ira do Senhor venha. A justiça de Deus, ela quer que a salvação chegue na sua casa. A justiça de Deus, ela quer que a salvação chegue na vida lá do seu familiar. A justiça de Deus é que a salvação em Jesus chega na vida dele, chega na vida dela, chega na vida deles, transforme cada um deles para quê? Para a glória do Senhor. Mas você tem que crer nessa verdade, porque se você não crer, acompanhe comigo, por favor, ainda em João capítulo 10, versículo de número 12. João capítulo 10, versículo de número 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Muitas vezes o que está acontecendo é isso. Atrai as pessoas, usam delas, tiram delas, usufruem-se delas, e na hora que o bicho pega, ele simplesmente larga todas elas. Estamos vendo aí muitas pessoas desigrejadas, muitas pessoas desviadas, muitas pessoas que já não têm mais sentimento e nem desejo de congregar, pessoas que já não têm mais nenhuma confiança em qualquer igreja, seja ela de qualquer denominação. Tudo isso por causa de quem? De mercenários que chegam e roubam, mercenários que enganam. Olha o versículo de número 13. O mercenário, ele o que, irmãos? Foge, porque o mercenário, porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Tem muita gente sofrendo aí, e ovelha de Jesus sofrendo. Por quê? Porque os mercenários estão tirando tudo delas, tudo delas. Mas quando a gente entende, irmãos, que nós somos ovelhas de Jesus, a primeira coisa que a gente passa a sentir, perceber e andar sobre o guia dele é em ouvir as palavras dele. Ainda em João capítulo de número 10, acompanhe comigo, por favor. Aí no versículo de número 25, respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes. Por que não crê? Porque não sois das minhas ovelhas. Olha o 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Você tem seguido a Jesus? Tem ouvido ao Senhor? Tem compreendido o que é Ele?
Porque se você tem tudo isso, meu irmão, eu quero dizer para você, você está vivendo a direção de Deus na sua vida. Porque muitos ainda não têm mais vivido isso, porque perderam essa sensibilidade. E por que perderam essa sensibilidade? Porque foram atacadas por mercenários. E hoje, meu irmão, está cheio, fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão, está cheio de mercenários aí, viu? Cuidado com essa expedição de dinheiro, cuidado aí com essas profecias, cuidado aí com esses triunfalismos, cuidado com essas campanhas mirabolantes aí, cuidado com esses votos de sacrifício, cuidado com essas ofertas alçadas, cuidado com esses evangelhos de prosperidade aí ensinado. Cuidado, meu irmão, porque essas pessoas são mercenárias. E você que me escuta aqui pela internet, digo e repito, pessoas que não ensinam o evangelho de Jesus, que não buscam fazer as pessoas conhecerem a Jesus, que não fazem com que as pessoas conheçam ao Senhor, arrependendo dos seus pecados e se convertendo pelo evangelho. Vocês são mercenários. A justiça de Deus irá ser aplicada a vocês, e vocês verão a ira do Senhor descendo sobre vocês, porque estão enganando os filhos de Deus. Está registrado. Não há condenação sobre os que estão em Cristo Jesus. Não cito nomes, porque Deus conhece a todos, inclusive a mim. Glória a Deus. Inclusive a mim. Porque se hoje eu estou aqui ensinando o Evangelho para vocês, meu irmão, eu quero dizer para vocês, o Evangelho do Senhor, ele não tem. O Evangelho do Senhor, ele não tem preço. Estão vendo aqui, meu Deus? O Evangelho do Senhor não tem preço. Mas se você olhar para a cruz, o Evangelho do Senhor foi pago por um preço. Amém? E você e eu, nós, a igreja do Senhor, foi comprada por esse preço de sangue. Então você foi comprado pelo Senhor Jesus. Você é filho de Deus. Você não tem condenação alguma se você entende esse Evangelho. E o meu desejo é que você viva esse Evangelho durante toda a sua vida, em nome de Jesus. Fica de pé em nome do Senhor. Aleluia. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Jesus pagou o preço por você, querido. Você é filho de Deus. Tem recadinho. Então nós vamos aqui, irmãos, orar pelos pais, juntamente com a pastora Dila. Mais alguém? Não? Tá. Então, Manilde, nós vamos estar orando aqui pelos pais e na sequência, terminando o nosso culto para a glória do Senhor. Você que nos assistiu aí em casa, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Esteja conosco, porque nós estamos aqui orando por cada um de vocês, em nome do Senhor. Nós vamos pedir aos pais para vir aqui à frente, por favor. Todo pai. Vamos lá? Pai biológico, Você que é pai, saia do seu lugar em nome do Senhor, sem timidez. Vamos lá, Raimundo, Gelo, Ana, Acélio, Ronaldo. Vamos lá, Ronaldo. Você é pai sim, você cuida. Você é pai sim. Amém? Pai de Deus. Amém, igreja? Vamos ficar orando aqui pelos pais, estender as mãos. Amém? Poderoso Deus, soberano Pai. Pai, nós te apresentamos aqui esses pais nessa noite, Deus. Pai, o Senhor vem estar abençoando eles em todas as áreas da vida deles, meu Pai. Deus, o Senhor vem estar cada dia dando capacidade de serem sacerdotes no lar. Que eles venham educar os teus filhos, meu Pai amado, os filhos, meu Pai, o Senhor colocou na mão deles. Pai, na tua palavra, seguindo o Senhor, nos teus caminhos, meu Pai, com a sabedoria do alto, Deus, em nome de Jesus Cristo, porque os filhos que o Senhor confiou a eles, meu Pai, é a tua herança, e é a tua herança, Pai amado, que é o futuro da igreja aqui nessa terra, Pai. O Senhor vem estar capacitando a cada um deles, em nome de Jesus. Pai, o Senhor vem estar dando anos de vida, o Senhor vem estar restaurando a saúde dos teus filhos, ó Deus. O Senhor vem estar ali, Pai amado, abençoando, ó Deus, a causa de cada um.
Pai, o desejo do coração dos teus filhos nesse momento, ó Pai. A causa que cada um espera receber do Senhor. Pai, aquilo que o seu filho precisa, Pai, amado, da tua intervenção, ó Pai. Que o teu Espírito Santo vai estar guiando. Que o teu Espírito Santo vai estar direcionando. E que o teu Espírito Santo, Deus, vai estar agindo, ó Pai. Que portas venham ser abertas, ó Pai. Que tudo que está travando ali, a tua bênção chegar nas mãos dos teus filhos. Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus, ó Pai. Se tem alguma causa, Pai, na justiça, se tem alguma causa, Pai amado, que está difícil, ó Deus, Pai, que o Senhor venha intervir, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, abrindo portas, ó Pai, quebrando cadeias, ó Pai, derrubando impedimentos, ó Deus, para a glória do teu nome, ó Pai. E o Senhor venha usar o seu poder e graça. Pai, apresenta cada um deles em tuas mãos nesse momento, Pai. O chamado que o Senhor tem para eles, ó Pai, os dons que o Senhor tem para eles, que nesta noite o Senhor vem entrega a cada um, Pai, o dom, o chamado, a qual o Senhor fez, a qual o Senhor os escolheu, ó Deus, para o crescimento da tua igreja aqui nessa terra. Que onde eles forem, o Senhor venha ser representado. Que onde eles forem, Pai, as pessoas possam ver Jesus através deles, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Opera o teu querer efetuar em cada um, conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a aliança eterna, né? Está dando uma lembrancinha a cada um, viu? A lembrancinha abençoada, consagrada, ungida. Amém. Estenda suas mãos o mais alto que você puder. Vamos primeiro aqui parabenizar esses homens de Deus. Vamos lá? Jonathan, registra aí em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Estenda suas mãos, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós. E a igreja diz: amém. Vai viver a melhor semana da sua vida. Deus abençoe a todos. Seu irmão.